Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar o critério de Sylvester para três variáveis. Só para lembrar, o critério de Sylvester é um teorema mais de álgebra linear do que muitas vezes de cálculo propriamente dito, apesar de usar bastante para classificar pontos críticos, principalmente em dimensão 3. Então vamos enunciar o teorema já em linguagem de álgebra linear e depois vamos partir para a demonstração, que nada mais é que o completamento de quadrado e, vamos dizer, bastante conta, né? Então, primeiramente, considera a forma quadrática com esse rosto aqui. Então, só para lembrar, o A, essa matriz aqui do meio seria a nossa matriz hessiana, em que o A é del quadrado f, del x ao quadrado, del quadrado f, del y, del x e assim sucessivamente. E quando a gente quer classificar pontos críticos, quem determina é o sinal da forma quadrática. Se ela for totalmente pontos críticos não degenerados, né? Se ela for positiva, se ela for estritamente positiva, por exemplo, então é mínimo local. Se for estritamente negativa, então meu ponto crítico é máximo local e assim sucessivamente. E o critério de Sylvester é uma maneira de olhar submatrizes que daqui a pouco eu vou explicar. Mas enfim, a gente precisa fazer essa conta para saber que forma quadrática aparece. E é essa equação aqui. X ao quadrado, xy, y quadrado, xz, yz e z ao quadrado, em que nas diagonais principais aparece A, C, F, mas quando tem os termos mistos, que é o B, o D e o E, tem que multiplicar todo mundo por 2. Tá, essa é a nossa expressão. E o que a gente vai fazer, o que nos interessa do critério de Sylvester, é o seguinte: a gente vai começar estudando submatrizes. Esse aqui é o nosso H1. O determinante dessa matriz vou chamar de H2. E o determinante dessa matriz gigantesca é o H3, em que eu vou falar que essa aqui é a nossa matriz hessiana, porque é o que a gente quer demonstrar, né? Então, novamente, só para fixar a notação, A é o H1, B, H2, que é o AC menos B ao quadrado, e o 3 é o nosso grande determinante, né? Então, primeiro, se todos os HI são... O que o critério de Sylvester diz? Se todos os HI são positivos, então o Q é positivo. Para todo x, y, z em R3 menos a origem. No zero é zero, né? Se ficar negativo, positivo e negativo, então Q é estritamente negativo para todo x, y, z menos na origem. E vamos dizer, caso contrário, se ela, ou seja, vai ter pontos x, y, z que é positivo, pontos que x, y, z é negativo. Só para lembrar, o critério de Sylvester, para valer alguma coisa, eu tenho que supor que todo mundo aqui é diferente de zero. Aí, se for zero, não tem critério de Sylvester, é outra coisa. A gente precisa disso para fazer a demonstração. Aí vai ficar claro. A gente vai dividir por A, outro momento vai dividir por H2 e assim vai andando, né? Bem, então continuando a demonstração, o que nós temos é o seguinte. Então, vamos supor, eu tenho ax ao quadrado, essa expressão aqui toda. É só completamento de quadrado que a gente vai fazer. Então, primeiramente, a ideia é o seguinte. Eu já escrevi até um pequeno termo aqui embaixo. Eu vou precisar desses todos os termos que aparecem em x e eu vou sumir. Como que eu sumo ela? Essencialmente, eu coloco um A em evidência e vai aparecer x ao quadrado mais 2b sobre a xy mais 2d sobre a xz. E o que a gente vai fazer é, essencialmente, completar quadrado. Então, quando a gente vai completar quadrado, essencialmente, dividir por 2 é a mesma ideia. Só que olha só como que fica a expressão. Produto notável, no fundo, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro, ou melhor, deixa eu fazer de outro jeito. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro com o segundo, mais duas vezes o primeiro com o terceiro, mais duas vezes o segundo com o terceiro. Então, o que acontece é, toda vez que aparece o primeiro termo, vai aparecer aqui, vai exatamente a expressão aqui de baixo. Só que vai ter resíduos, aqui tem 6 termos. Vai ter que sumir. O que vai acontecer, olha, eu vou ter que subtrair excessos. Quais são os excessos que aparecem? Ó, o quadrado do primeiro está aqui.
O quadrado do segundo não está, então eu vou ter que subtrair com b ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado. O quadrado do terceiro também não está, menos d ao quadrado sobre a ao quadrado vezes z ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui embaixo, 2 vezes o primeiro pelo terceiro está aqui embaixo, e 2 vezes o segundo pelo terceiro não está. Então é um excesso, então a gente subtrai. Menos 2bd dividido por a ao quadrado yz. Tá, então olha só, o que eu estou dizendo para vocês é y vezes z. O que eu estou dizendo para vocês é que essa expressão que é aqui dentro do colchetes é igual à expressão que é aqui está dentro do parênteses. Então, isso aqui eu não vou precisar mais. Deixa eu apagar. Então, o que a gente fez? Olha, juntou só esse, esse e esse. Agora, a gente tem que pegar os outros termos e colocar aqui embaixo, né? Então, vai ficar mais cy ao quadrado, mais d... mais o d não, esse aqui já foi fora. Mais 2eyz mais fz ao quadrado. Então, só para a gente diminuir um pouquinho a notação, vamos chamar isso aqui tudo de u. Então, olha só o que está acontecendo. Essencialmente, essa expressão sumiu com tudo que a gente tinha com x e aparece só agora a expressão que aparece com y e z. Então, o que eu vou fazer, olha, eu vou fazer a multiplicação por a aqui dentro e já vou juntar com os termos que está aqui dentro. Então, olha só que como que vai ficar isso. Então, primeiro, essa expressão, cadê o... Deixa eu usar isso aqui mesmo. Então, primeiro vai ficar a, o u é só essa parte aqui, vai estar u ao quadrado. Repara que o estudo do sinal só depende do a agora, esse u ao quadrado é sempre positivo, então não temos nenhum problema. Agora, olha só, vamos multiplicar por a todos esses termos. Repara que vai ficar dividido por a e a gente vai juntar. Então, olha só, vai ficar b ao quadrado sobre a mais cy ao quadrado. Então, eu já vou colocar os termos em evidência. Então, olha só como é que vai ficar. Mais ac menos b ao quadrado. Tá? Já vou multiplicar por... Esse aqui tudo eu tenho que multiplicar por a, porque está dividido por a. Dividido por a vezes y ao quadrado. A mesma coisa aqui. Vou pegar agora o termo yz. Então, esse aqui eu vou ter que multiplicar por a. 2ae menos 2bd vezes yz. Isso aqui também dividido por a. Mais, agora o que a gente vai fazer é juntar esse com esse. Então, vai ter que multiplicar por a também. Esse com esse. Menos d ao quadrado vezes z ao quadrado. Então, olha só. Essencialmente, só apareceu yz aqui dentro. O que a gente vai fazer? E apareceu um H2 aqui, ó. Um H2 sobre A. Então, o que a gente vai fazer é completar quadrado. Então, olha, vai ficar A vezes U ao quadrado. Agora, eu vou botar o H... Esse aqui é o H2, né? Dividido por A, olha. Mais H2 sobre A vezes... Agora, a gente vai completar quadrado disso aqui tudo, olha. Então, ó, se eu botei o H2 sobre A em evidência, o A sumiu. Então, aqui vai ter que estar dividido por H2, ou seja, o que está acontecendo é esse A vai sumir e vai ter que dividir por H2, isso aqui sumiu. É isso aqui que eu vou ter que completar quadrado, ó, y quadrado mais essa expressão toda yz. Então, o que a gente faz? Repete o y, que eu já botei em evidência, e pego a metade dessa expressão. Então, a metade dessa expressão é AE menos BD dividido por H2 vezes Z, e tudo isso, deixa eu botar isso aqui em colchetes, e essa parte aqui em parênteses. Tá, então, deixa eu botar esse A aqui de volta. Tá, e o que acontece nisso aqui tudo, vai aparecer um excesso. O excesso, olha, o quadrado do primeiro aparece aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo aparece aqui. E sobra, vamos dizer, o quadrado do segundo. Então, eu vou ter que subtrair
Então, AE menos BD dividido por H2, tudo isso elevado ao quadrado, vezes Z ao quadrado, isso aqui tudo em colchetes, e pega esse último termo que eu ainda não fiz nada. AF menos D ao quadrado vezes Z ao quadrado. Então, olha só o que acontece. No fundo, o que a gente vai fazer agora é chamar isso aqui tudo de V, e o que eu vou fazer é juntar esse Z ao quadrado com esse Z ao quadrado. Então, olha só o que repara. Vai ficar AU ao quadrado mais H2 sobre A V ao quadrado mais um resíduo aqui. Agora, esse resíduo, bom, eu vou ter que botar o A... Espera, eu esqueci de alguma coisa aqui. Aqui tinha que estar dividido por A. Esqueci de dividir por A aqui. Então, multiplicando, agora o que a gente vai fazer? Multiplicar isso aqui por H2 sobre A. Então, olha, o H2 ao quadrado vira só o H2. E eu vou ter que fazer um MMC com isso. Então, quando a gente faz o MMC com isso, ou seja, aqui está dividido com H2, então no denominador vai ter o A vezes H2. Então, repara, AU ao quadrado mais H2 sobre AV ao quadrado mais um A vezes H2, em que vai ficar essencialmente o A menos BD ao quadrado. Eu esqueci de um sinal aqui, tem um menos aqui, desculpa. Tem um sinal de menos aqui, elevado ao quadrado, e AF menos D ao quadrado vezes H2. Então, só para lembrar, quem é o H2? O H2 ele é igual a B ao quadrado menos AC. Então, só para dizer que tem uma pequena sorte aqui do jeito que a gente fez, tá? Aqui tem um sinal de menos, olha. Aqui vai aparecer um menos B ao quadrado D ao quadrado. Aqui vai aparecer, com esse B2 aqui, opa, é AC menos B2. O que vai aparecer aqui é o B2 vezes D2. Então, olha só, o B ao quadrado, se fizer para o notável, vai aparecer o B ao quadrado D ao quadrado, vai cortar com B ao quadrado D ao quadrado aqui. E quando corta, essencialmente a gente consegue botar um A em evidência e fica... Aqui está, por exemplo, grau 4. Com um A em evidência vira grau 3. Então, o que vou dizer que vai ter um pouco de sorte aqui é o seguinte. Essa expressão aqui toda vai ser igual a A vezes U ao quadrado mais, vou repetir isso aqui, H2 sobre A vezes V ao quadrado, e a grande sorte é que isso aqui vira mais... Bom, o A vai cortar, tudo que tem direito, tem que fazer essa conta, é um pouco tediosa fazer essa conta, tem que ficar levando ao quadrado, ver o que está acontecendo, né? Mas a conta que vai ter é que isso tudo aqui em cima é A vezes H3. Dividido por A vezes H2, sobra A. H2 vezes Z ao quadrado. E bom, e praticamente essa é a minha expressão Q de x, y, z. Então repara, o V e Z está tudo bem feito, só completamos quadrado, aqui depende de x, y, z, aqui depende só de y, z, e aqui só depende de z. E só precisamos do estudo. Então, por exemplo, o que acontece se A for maior que zero? Então isso aqui isso aqui é positivo, então está somando um positivo. Se o H2 for maior que zero, então H2 sobre A é positivo. Se o H2 sobre A é positivo, ó, soma de mais um positivo. E se o H3 for maior que zero, então isso aqui H3 sobre H2 é positivo. Então nós temos que Q é positivo. E o segundo caso, que a gente falou que é importante, é se o A for menor que zero, isso aqui é negativo. Agora, para isso aqui tudo dentro estar negativo, nós temos que ter o H2 maior que zero. Então, isso aqui continua negativo. Ó. Negativo mais um negativo, bem negativo. Para continuar negativo, a gente tem que pegar esse H3 sobre H2 menor que zero. Então, o que acontece é o H3 for menor que zero,
o que nós temos é que o Q é menor que zero. E o caso contrário, ou seja, qualquer outra jogada de sinal aqui, vai ter termos que vai estar positivo e termos que vai estar negativo. Por exemplo, vamos supor que o A é positivo, então vai ficar U ao quadrado. E vamos supor que H2 é negativo, menos 3V ao quadrado, por exemplo. U ao quadrado menos 3V ao quadrado, ajeita para que o U seja zero, o x, y, z para que o U seja zero, e aqui seja 1, e aqui, por exemplo, z igual a zero. Não tem problema. A gente consegue ajeitar todas essas expressões de modo que uma hora vai ser negativo e outra hora vai ser positivo. Então, o caso contrário vai ter pontos que são positivos e pontos que são negativos. Então, essencialmente, isso aqui acaba virando um se somente se, mas claro que se esse se somente se tem uma hipótese adicional, é que se A é diferente de zero, H2 diferente de zero e H3 diferente de zero. Tá? Com essa hipótese, isso aqui é maior que zero se somente se isso aqui acontece, e isso aqui é menor que zero se somente isso aqui acontece, mas sobre essa hipótese. E, basicamente, isso demonstra o critério de Silvestre.